aprender um pouco sobre a anatomia do intestino grosso. Colo. Parte do intestino grosso interposto entre o cego e o reto. Posições: colo ascendente, transverso, descendente e sigmoide. Ascendente, transverso, descendente e sigmoide. E aqui umas variações do colo transverso. Outra divisão: o colo direito, desde o cego até a metade direita do colo transverso, irrigado pela artéria mesentérica superior, e o colo esquerdo, desde a metade esquerda do colo transverso até o colo sigmoide, irrigado pela artéria mesentérica inferior. Colo direito, território da artéria mesentérica superior, que está a metade do colo transverso, metade direita, flexura cólica direita, colo ascendente, cego e apêndice vermiforme, que está a junção ilho secal. O colo esquerdo, novamente, colo transverso dividido na metade, colo transverso, metade esquerda, flexura esquerda, o território da artéria mesentérica inferior. Então, toda essa parte aqui é irrigada pela mesentérica inferior, colo descendente e sigmoide. Colo ascendente, parte fixa do colo, de 12 a 15 centímetros, seria essa região aqui. Peritônio, o colo ascendente está adjacente ao peritônio parietal posterior pela face de convalescência retrocólica ascendente, que é a face de Todd 2. Então, a face de convalescência pensa como uma cólica de dupla face, onde vai estar colando aí na sua parte anterior e na sua parte posterior. A face de Todd 2 seria justamente isso aqui, o sulco paracólico direito ou o sulco parietocólico direito, ou seja, entre a parede e o colo, por isso que é chamado de sulco parietocólico. Relações do colo ascendente. À frente, qual é a relação que ele tem no colo ascendente? Alças delgadas e epíplomo maior. Atrás, parte inferior do rim direito. Lateral, sulco paracólico direito. E medial, alças delgadas, ureter direito e vaso gonadal direito. Então, estaria mais ou menos aqui o colo ascendente. E aí ele fala que na parte da frente estaria as alças delgadas e o epíplomo maior. Atrás, por trás, na parte de trás, estaria o que? O rim direito. Já lateralmente, estaria o sulco paracólico direito. E medialmente, estaria as alças delgadas, ureter direito e vaso gonadal direito. Rim direito, ureter e vaso gonadal direito. Estaria aqui. Flexura cólica direita, ângulo hepático do colo. Na vertente posterior, direita, ascendente. O codo ou flexura e vertente anterior à esquerda. Estaria aqui, vertente à esquerda, vertente anterior à esquerda e vertente posterior, que é a direita. O peritônio. A vertente posterior está adjacente, vizinha ao peritônio parietal posterior, pela face de Todd 2. E a vertente anterior está rodeada pelo mesocolo transverso. Reforço, ligamento hepatocólico, ou seja, entre o colo e o fígado, que é o cisto duodenocólico. O ligamento frenocólico direito, que é a flexura cólica direita ao diafragma. É mais ou menos por aqui. Relações da flexura cólica direita. Se encontra a nível da coxilha 10. Então, essa flexura aqui está a nível da coxilha 10. Então, o que é que vai ter? À frente, parede abdominal anterior. Então, aqui na frente vai estar a parede do abdômen. A coxilha 10 e 11. Alças delgadas e cara visceral do fígado. Então, está aqui o fígado. Essa cara visceral do fígado aqui vai estar em contato com essa flexura cólica direita. Atrás vai estar quem? O rim direito. Acima vai estar quem? O fígado, e a impressão que vai causar ali no fígado, que é a impressão cólica, e o ligamento hepatocólico, que vai ser um ligamento entre o colo e o fígado. Abaixo a gente vai ter as alças delgadas, que vai ser do intestino delgado. Lateralmente a gente vai ter o diafragma, que seria desse lado aqui. E medialmente a gente vai encontrar o que? A segunda porção do duodeno, que estaria aqui, ó. Colo transverso, parte mais larga e mais móvel do intestino grosso. Essa é a parte mais larga e mais móvel.
unida ao peritônio parietal posterior por meio de quem? Do mesocolo transverso. A gente vai conhecer depois o mesocolo transverso, não se preocupe. É côncavo atrás e seus dois extremos se aplicam à parede posterior e sua parte medial à parede anterior, e côncavo acima. Então imagina que está aqui uma vista de frente, então vai estar côncavo acima e convexo abaixo. Agora parece uma vista também de frente, mas vamos imaginar que isso aqui é uma vista de cima. Uma vista de cima que vai estar passando as vértebras, vai estar passando aqui as vértebras, então uma vista de cima, a gente vê que atrás é côncavo e na frente é convexo. Peritônio. A nível do colo transverso, se reconhece três formações peritoneais. O mesocolo transverso, que é atrás, o ligamento gastocólico, que é acima, e o epiplomo maior, que é abaixo. Então tá aqui o ligamento gastocólico entre o colo e o estômago. O ligamento mesocolo transverso vai estar aqui, ó, no peritônio parietal e o colo. E o epiplomo maior, que é como se fosse uma cortina caída. Então o que vai acontecer? No ligamento gastocólico a gente vai ter duas folhas, uma anterior e posterior. Folha anterior, folha posterior. No mesocolo transverso a gente vai ter dois folhetos também, um superior e um inferior. E aqui no epiplomo a gente também vai ter dois folhetos, um anterior e um posterior. O mesocolo transverso possui uma raiz, duas folhas e duas caras. Na raiz do mesocolo transverso, tá aqui, ó, onde estaria a raiz do mesocolo transverso. Começa a cara anterior da extremidade inferior do rim direito, tá aqui, ó, o rim direito, começa aí nessa extremidade, cruza a frente da segunda porção do duodeno, estaria aqui o duodeno na segunda porção, e a cabeça do pâncreas, aqui a cabeça do pâncreas, e segue o borde inferior do corpo do pâncreas, passando acima da flexura do duodeno jejunal. Está aqui o corpo do pâncreas, está aqui a flexura do duodeno jejunal, está aqui o corpo do pâncreas, e ele vai seguindo aqui. E termina onde? À frente da parte medial do rim esquerdo. Estaria aqui o rim esquerdo, a parte frente medial do rim esquerdo, aproximadamente sua extremidade anterior. A folha superior chega ao borde do mesocolo, do colo transverso, vou mudar a cor aqui. Chega ao borde do mesocolo do colo transverso, sobe para a cara posterior e sobe e ascende para o estômago, formando o folheto posterior do ligamento gastocólico. Já o folheto inferior chega ao borde mesocólico do colo transverso, recobre sua cara inferior e sobe a sua cara anterior, e se continua com a folha posterior do epiplomo maior. Então, a cara superior e inferior. Novamente aqui, o gastocólico, o mesocolo transverso e o epiplomo maior. O ligamento gastocólico une a curvatura maior do estômago com o borde superior do colo transverso, que contém o que? Os vasos gastroepiploicos. Estaria aqui. Já há duas folhas. A folha anterior, que passa à frente do colo transverso e forma a folha anterior do epiplomo maior. Então vem aqui, ó. Forma a folha anterior. Já a folha posterior se une com a folha superior do mesocolo transverso. Tá aqui, ó. Folheto inferior e se une ao folheto superior do mesocolo transverso que está aqui. Relações do colo transverso. À frente, parede abdominal anterior. Acima é a região supracólica, que é na parte direita, cara visceral do fígado, cara inferior da vesícula biliar, raiz hepática e primeira porção do duodeno. Parte esquerda, curvatura maior do estômago e baço. Abaixo, região inframesocólica, duodeno, pâncreas, vasos mesentéricos superiores, alças delgadas, pode chegar ao colo sigmoide ou incluso até a bexiga. Flexura cólica esquerda, ângulo esplênico do colo, vertente transversa, direita e vertente descendente esquerda. Vertente direita, vertente esquerda. Se une ao peritônio parietal posterior pela face retrocólica descendente, face TOD 3. É aquela mesma história que a gente falou lá da cola de dupla face, com a região posterior e anterior. Então, o colo descendente, assim como o colo ascendente, estão colados nessa cola de dupla face que se chama face de TOD 3. Reforço: ligamento esplenocólico de Buy, ligamento frenocólico esquerdo ou sustentáculo de Lenz.
Tá aqui o ligamento frenocólico esquerdo, freno do diafragma e cólico de intestino grosso, que pode ser também chamado de sustentáculo de Lienz. Relações da flexura cólica esquerda. Se encontra a nível de quem? De qual costilha? Costilha 8, à frente, e das vértebras torácicas 11 e 12, atrás. À frente, qual é a relação que ele vai ter? Com o corpo do estômago, atrás com o diafragma, acima com o baço e a impressão cólica, abaixo o mesocólio esquerdo, lateralmente sulco paracólico esquerdo e medialmente rim esquerdo e glândula suprarrenal esquerda. Tá aqui, colo transverso, vai da coxilha 10 do lado direito à coxilha 8 do lado esquerdo. A flexura cólica esquerda é mais alta e mais lateral que a flexura cólica direita. O rim direito está de trás da flexura cólica direita e o rim esquerdo está medialmente à flexura cólica esquerda. Colo descendente, peritônio. Se une ao peritônio parietal posterior pela face retrocólica descendente, face de Tolles 3, que a gente já falou. Quais são as relações? À frente, epíplomo maior e alças ligadas. Atrás, pessoas maior, o nervo cutâneo femoral lateral e femoral. Lateral, sulco paracólico esquerdo e medial, extremidade inferior do rim esquerdo, ureter esquerdo e vasos gonadais esquerdos. Colo sigmóide. Se continua com o reto a nível da S3, sacral 3, é móvel, situada na pelvis menor. Tênia, são duas, anterior e posterior. Austas, praticamente não existe. Apêndice epipóxio, numerosos e volumosos, média de 20 a 50 centímetros. Direção. Como é que está a direção desse colo sigmóide? Descende para a pelvis, logo se curva à esquerda, de esquerda à direita, e logo de frente para trás, em direção à articulação sacroiliaca direita, e se situa finalmente na linha média. Então aqui são variações anatômicas do colo sigmóide, vocês podem notar. São variações anatômicas. Peritônio forma o mesocolo sigmóide. Mesocolo sigmóide, duas folhas, anterior e posterior, duas raízes primária e secundária. Raiz primária, na linha média, se fixa a nível da bifurcação aórtica, no promontório e as vértebras sacrais 1 e 2. Raiz secundária é oblíqua, à frente e lateralmente, e segue aos vasos ilíacos. Cruza os vasos gonadais e ureter esquerdo. Entre ambas raízes, recesso intersigmóide. Relações do colo sigmóide. À frente, qual a relação que ele vai ter? Alças delgadas e epíplomo maior e bexiga cheia. Atrás, vasos ilíacos internos, ureter e vasos gonadais. Agora vamos falar das artérias do colo. Provém das artérias mesentérica superior e inferior. Ambas são ramas da aorta abdominal. A artéria mesentérica superior irriga o colo direito. A artéria mesentérica inferior irriga o colo esquerdo. E aí eu vou contar uma historinha para vocês fixarem bem o conteúdo dessas artérias e os seus âmbitos. Então, as artérias mesentérica superior. Então, imagina que a artéria mesentérica superior é um cara, certo? Esse cara resolveu se casar. E ele resolveu casar com quem? Com uma mulher que tinha uma cólica mediana, certo? Essa cólica média era a esposa que ele tinha e a cólica que ela tinha era mediana. E resolveram ter 2 filhos. Os filhos nasceram com deficiência. O primeiro nasceu com a deficiência que só conseguia andar para o lado direito. O segundo nasceu também com a deficiência que só conseguia andar para o lado esquerdo. Esse casamento não durou muito e aí ele resolveu se casar pela segunda vez, casando coincidentemente agora com uma outra mulher que também tinha cólica, só que essa cólica já não era mais mediana, era uma cólica que sempre acontecia para o lado direito dela. Eles também tiveram filhos e aí tiveram filhos, um mais velho e um mais novo. O mais velho gostava muito de estudar e aí foi cursar o nível superior, enquanto o mais novo estava ainda começando o nível escolar e ainda estava ali na base, né, no nível inferior. E aí esse casamento com essa cólica direita também não deu certo. Sendo aconselhado pelos seus amigos a ir para uma ilha que tinha muitas mulheres, ele só descobriu que essa ilha que tinha muitas mulheres era mulheres que só tinha cólica também. E aí, por coincidência, ele conheceu uma mulher que tinha o nome da ilha, e o nome dessa mulher era Ilho Cólica.
E aí eles tiveram ao total de 5 filhos. E aí o primeiro filho, eles resolveram dar o nome dos 2 primeiros filhos em homenagem à sua esposa. Que aí ele chamou uma de Ileal e a outra ele chamou de Cólica. Tá aqui, Ileal e Cólica. E aí tiveram mais 2 filhos, os gêmeos, que aí eram chamados de secais. Por que eram chamados de secais? Porque eram 2 meninos muito travessos, que viviam numa seca terrível. E aí um tinha uma seca mais tímida e tal, que aí era uma seca mais tímida, chamada de seca posterior. Já o outro era mais soltinho, digamos assim, e era uma seca mais anterior. E aí foi chamada de secal anterior e secal posterior. E o filho mais novo, ele não parava quieto, vivia para lá e para cá feito um pêndulo. O pai, observando isso, resolveu chamar o menino de apendicular, porque ficava como um pêndulo para lá e para cá. E aí como é que então ficou essas 5 ramas? Ileal e Cólica, lembra? Em homenagem à esposa, que tinha o nome da ilha, Ilho Cólica. Então, uma se chamou Ileal e a outra Cólica. Os 2 meninos gêmeos da seca, que eram anterior e posterior, secais anterior e posterior, e o que vivia para lá e para cá, chamado de apendicular. Então, como é que ficou? A artéria mesentérica superior tinha a artéria cólica, dá uma rama, que é a artéria cólica média, que vai dar uma rama direita e esquerda. A mesentérica superior vai ter a artéria cólica direita, que vai ter uma rama superior e inferior. E a mesentérica superior vai dar uma outra artéria, que é a artéria ileocólica, que vai dar 5 ramas, que é a rama cólica, a rama ileal e a artéria secais, anterior e posterior, e a artéria apendicular. Feito isso, vamos seguir. A artéria mesentérica inferior vai dar origem à cara anterolateral esquerda da artéria aorta abdominal, a nível do disco L3 e L4, de trás da terceira porção do duodenal. Trajeto oblíquo abaixo e à esquerda. Terminação: se continua como artéria retal superior ao penetrar na raiz primária do mesocolo sigmóide. Ramas colaterais: artéria cólica esquerda, artéria cólica média acessória de Coinaldi e artéria sigmóides. Rama terminal: artéria retal superior. Essas aqui são as artérias mesentérica inferior. Ou melhor, ramas da artéria mesentérica, ou melhor, a origem, o trajeto e a terminação da artéria mesentérica inferior. E aí vamos também contar uma historinha para ela. A artéria mesentérica inferior, ela é o irmão mais velho da artéria mesentérica superior. E aí o que acontece? A artéria cólica esquerda, foi a primeira esposa da mesentérica superior, da mesentérica inferior. Então, a mesentérica inferior é o cara que se casou com uma mulher. Coincidentemente, enquanto o irmão encontrou uma esposa, por exemplo, que tinha uma cólica direita, esse irmão, por coincidência, encontrou uma esposa que tinha uma cólica para o lado esquerdo. Também tiveram 2 filhos. E esses filhos, um era mais velho e outro mais novo, que também seguiu os mesmos passos do seu irmão, dos filhos do seu irmão, que foram cursar um superior e o outro curso inferior. O casamento, obviamente, também não deu muito certo, e aí ele separou. Ao separar, casou-se pela segunda vez e encontrou uma esposa com um nome muito estranho, chamada de Sigmódia. Então ele apelidou ela de Sigma. Minha esposa Sigma, então, obviamente com o nome completo, chamada de Sigmódia, tiveram ele agora 3 filhos. Diferente do outro irmão que teve 5, ele agora no segundo casamento teve 3. E aí o que acontece? Esses filhos também eram muito estudiosos. E aí tiveram os filhos, o mais velho, que foi desenvolvendo na sua vida escolar e foi parar no curso superior. O irmão do meio foi parar no nível médio e o mais novo foi parar no nível inferior. E aí tinha também um apelido, desde pequeno, de chamado de primeira sigma, terceira sigma, primeira sigma, segunda sigma e terceira sigma. Ou, como o nome da esposa, primeira sigmóide, segunda sigmóide e terceira sigmóide. Quando origina ramas superiores e inferiores. E aí esse casamento também não deu muito certo, e aí o cabo acabou muito triste, com diarreia infernal, porque vivia nos bar enchendo a cara e acabou com muita hemorroida. Então ela acabou como essa artéria mesentérica inferior acabou como artéria retal superior ou cheia de hemorroida superior. Então, trazendo para a anatomia, como é que essa história fica? A artéria mesentérica inferior, ela vai ter uma artéria cólica que vai dar uma rama superior e inferior. Já a artéria, voltando à mesentérica inferior, vai dar uma artéria
sigmóide, que vai ser primeira sigmóide, segunda sigmóide e terceira sigmóide. E termina como? Como artéria rectal superior ou artéria hemorroidal superior. Voltando para a anatomia. Então, continuando. Colo ascendente. Colo ascendente, rama cólica da ileocólica, cólica inferior direita, artéria cólica direita, inconstante, rama superior, artéria da flexura cólica direita de Gregoire e rama inferior, artéria cólica média, rama direita e rama esquerda. Isso aí são só o do colo ascendente. O colo transverso vai dar o arco marginal do colo, que também pode ser chamado de arco de Riolando, e a artéria cólica direita vai dar rama superior e inferior, a artéria cólica média, rama direita e esquerda, e a artéria cólica esquerda, rama superior e inferior. E aí, ó, o arco marginal do colo, ou arco de Riolando, é paralelo ao borde mesocólico do colo transverso. Então tá aqui o colo transverso, e aqui vai ser, ó, o arco de Riolando, que é desde a flexura cólica direita até a flexura cólica esquerda. O colo descendente vai dar o quê? Artéria cólica esquerda, rama superior, rama inferior. A artéria cólica média, acessória de Coinaldi, é inconstante, pode aparecer ou não. E a artéria sigmoide, superior, a primeira, a média, que é a segunda, e a inferior, que é a terceira. São tudo vasos que a gente falou na historinha lá. O colo sigmoide, que vai dar a artéria sigmoide, como a gente falou, superior, média e inferior, primeira, segunda, terceira. E aí vem um detalhe. A terceira artéria sigmóide se anastomosa com a artéria retal superior, que é a artéria sigmóide ímã, é outro nome que se pode dar à retal superior. E aí vai formar um ponto, que é o chamado ponto crítico de Sudeck. Aqui, mesentérico inferior, e aí formando aqueles vasos que a gente já brincou falando. Aqui, espaço avascular de Treves, que a gente já falou também, que é a última ileal da mesentérica superior, mais a rama ileal da ileocólica. É o que vai formar esse espaço avascular de Treves. O ponto crítico de Sudeck é a junção da terceira sigmóide ou ímã e mais a retal superior. Esse é o ponto crítico de Sudeck. Venas do colo, sentido inverso das artérias que a gente falou. É uma vena por artéria e termina nas venas mesentérica superior e inferior. Tributárias da vena mesentérica superior, vena ileocólica, tronco gastrocólico de Henle, vena cólica direita, mais a vena gastroepipólica direita. Tributárias da vena mesentérica inferior, vena cólica esquerda e venas sigmóides. É o mesmo trajeto da artéria, só que agora voltando. E novamente, em azul você consegue ver as veias, mesentérica inferior, mesentérica superior. E novamente, o lado esquerdo é a mesentérica inferior e do lado direito é a mesentérica superior. O arco avascular de Treves, formado pela cruz da artéria cólica esquerda e a vena mesentérica inferior. Então, a vena mesentérica inferior está aqui e a artéria cólica esquerda está aqui. E a junção dessas duas aqui, assim, ó, paralelas, vai formar o arco avascular de Treves. Nervos do colo, como a gente falou, a maioria dos órgãos abdominais são sempre inervados pelo plexo celíaco e por meio dos plexos mesentérico superior e inferior, que acompanham as artérias. E para fechar, os linfáticos do colo, que aí vai estar envolvido em todo o mesentério.